Bom dia, turma do oitavo ano. Aqui é o professor Vitor, professor de História. Nós estaremos estudando o capítulo 5 da Revolução Francesa ao período napoleônico, nas páginas 80 a 87. O foco da aula de hoje será a Revolução Francesa. O lema da Revolução Francesa era liberdade, igualdade e fraternidade. A Revolução ela ocorre em 1789 e o que nos faz pensar sobre esse lema. Por que eles clamavam por liberdade, igualdade e fraternidade? Porventura não havia liberdade na França, nem igualdade nem fraternidade? É o que nós iremos entender, principalmente observando a sociedade francesa, ok, gente? A sociedade francesa, ela era dividida em 3 estados, gente. Então, esses estados, eles não eram iguais entre si, certo? E não havia uma liberdade também entre alguma dessas classes. E muito menos fraternidade, certo? O primeiro estado ele era composto pelo clero, os padres, bispos, arcebispos, que apresentava apenas 1% da população francesa. O segundo estado era a nobreza, certo? Composto por duques, condes, viscondes, barões, baronesas, duquesas e reis e príncipes, certo? E apresentava apenas 2% da população. O terceiro estado era composto por camponeses, comerciantes, sans-culottes, que representavam 97% da população. Professor, e o que é sans-culottes? Sans-culottes é um termo francês que quer dizer sem culottes. Culottes eram calções que os nobres usavam. Então, esse termo foi inventado pelos nobres e eles se referiam aos trabalhadores, aos comerciantes pobres do terceiro estado. Era uma forma de chamá-los de pobres, certo? A chamavam de sans-culottes, ok? Eu fiz uma pirâmide para entendermos a divisão da sociedade francesa, né? Está aqui o primeiro estado no topo dessa pirâmide social, representando apenas 1% da população. O segundo estado ali, mediano a situação entre os dois estados, com apenas 2% da população, né? A nobreza. E temos ali a grande base dessa sociedade, dessa pirâmide, que é o terceiro estado, que é a burguesia, representando 97% dessa população. Para entendermos melhor a quantidade de pessoas em cada um desses estados, eu fiz um gráfico para nós observarmos. Eu dividi nesses bloquinhos. Esse bloco menor é o primeiro estado, que contava, né, nas décadas de 1780 a 1790 com 125 mil pessoas. O segundo estado ele contava com 375 mil pessoas nesse período, nessa década, certo? Mas o terceiro estado, minha gente, contava com 24,5 milhões de pessoas, certo? Então, esse bloquinho maior representa o terceiro estado, que está na casa dos milhões de habitantes, certo, gente? Para vocês terem uma ideia da dimensão e da diferença de habitantes nessa sociedade. Esse período que a sociedade estava vivendo já vivia um processo de laicização do Estado. O que é isso, professor? A laicização é a separação de igreja do Estado. A igreja ainda exercia uma certa influência sobre o Estado, mas pouco a pouco ela estava sendo perdida, certo? Então, ela estava iniciando um processo de separação da igreja do Estado. A igreja resolve questões religiosas, o Estado resolve questões políticas, econômicas, cada um fica no seu quadrado. Para entendermos a Revolução Francesa, né, como já salientamos, ocorrida em 1789, nós precisamos entender os fatores econômicos e políticos que levaram à crise do absolutismo monárquico. O que é então o absolutismo monárquico, professor? Monárquico vem de rei, certo? Monarca quer dizer o seguinte, que o monarca é absoluto, a vontade dele é absoluta, ele faz o que quer, quando quer e como quer. Então ele nomeia pessoas para cargos públicos, ele cria leis, ele acaba com leis, ele cria parlamentos, ele dissolve parlamentos, ele manda prender, ele manda soltar, ele manda matar. Então ele pode tudo, né? O rei então de fato ele é absoluto, cria impostos, tira impostos e ele faz o que ele quer, certo? Então esse sistema monárquico na França, o absolutismo, o rei absoluto, ele está em uma grande crise. Mas nós precisamos entender as causas econômicas e políticas dessa crise, ok, gente? Primeiramente, os fatores econômicos, né, financeiros dessa crise. Primeira coisa que temos que destacar é que a França ela adquiriu uma grande dívida pública
ao pegar empréstimos, né, para ajudar e patrocinar os Estados Unidos pela guerra de sua independência contra a Inglaterra. Então, isso gerou uma grande dívida para o Estado francês. Qual era o interesse da França em apoiar os Estados Unidos nesse processo de independência? O interesse é que a França pudesse fechar acordos futuros com os Estados Unidos, acordos comerciais. Segundo fator que nós podemos destacar dessa crise financeira é que quando os Estados Unidos se tornam independentes, que a França fecha os acordos, o Estado francês ele aumenta os impostos dos produtos nacionais e diminui as taxas de importação dos produtos americanos, para fazer com que a população francesa comprasse os produtos importados dos Estados Unidos. E isso prejudicou a produção de comerciantes e camponeses que se via ali sabotado pelo Estado, ok? E também nesse momento ocorre um grande frio que devastou a plantação e a produção acabou caindo drasticamente ali na França e não conseguiu acompanhar o crescimento da população, a ponto que gerou um grande surto de fome de fato entre 1715 a 1780 ali na França. Realmente foi algo estrondoso de fato, ok? Então esses foram os fatores econômicos. Já sobre os fatores políticos da crise do antirregime, o próprio sistema monárquico ele estava muito ultrapassado. A figura de um rei que mandava e desmandava, fazia aquilo que quisesse, não era mais legal, não era mais aceitável na sociedade francesa. Eles estavam em um movimento chamado iluminismo, né, no qual levava a sociedade a questionar as coisas, a não aceitar as coisas de igual a baixo. E eles não aceitavam a figura de um rei que mandava e desmandava e que a seu bel prazer prejudicava o Estado por conta de acordos internacionais. A figura desse monarca absoluto que fazia o que queria já não era mais plausível, já não era mais agradável ali na França, certo? Até que enfim ocorre ali o estopim da Revolução, que ocorreu na reunião dos Estados Gerais. O que é estopim, professor? É o início, certo? É o ponto central ali que inicia a Revolução. Então, o que é que ocorreu? Ocorreu que foram convocados os Estados Gerais por um novo aumento de impostos gerado pelo rei Luís XVI. Ele aumenta os impostos e todas as classes, certo? Todas as classes deveriam pagar, todos os estados deveriam pagar a mesma quantidade de impostos. Porque até esse momento, alguns desses estados pagavam mais impostos que os outros. Os nobres, logicamente, não se agradaram nada disso. E então foi convocada essa assembleia, né, que era composta pelo primeiro, segundo e terceiro estado, para a votação e a aprovação ou não dessa reforma fiscal. Só que o que ocorre é que não era a votação feita pela quantidade de pessoas do estado, mas era o seguinte, para vocês entenderem, cada estado tinha direito a um voto. Então, primeiro estado, direito a um voto, segundo estado, direito a um voto, terceiro estado, direito a um voto. O primeiro e segundo estado se uniam e sempre votavam contra o terceiro estado. Então, aprovavam leis, aprovavam impostos que desagradavam o terceiro estado. Nesse caso dessa reforma do rei Luís XVI, eles queriam que os impostos fossem cobrados unicamente do terceiro estado, o que desagradou o terceiro estado, certo? O rei Luís XVI, né, ele instaurou o chamado leito de justiça, que era uma espécie de parlamento, certo? Mas era realmente, de fato, para intimidar os líderes desses estados gerais. E ele decide, então, diminuir o número de parlamentares. Ele propõe um decreto que diminui o número de parlamentares. Isso foi que impulsionou ainda mais a reunião desses estados, a fim de aumentar os participantes, né, no parlamento. O que ocorre é que o primeiro e segundo estado acabaram elaborando um documento no qual deixava de lado o terceiro estado. E o terceiro estado ficaria sem representação no parlamento. O que ocorre? Estava montada as bases da Revolução. Então, o terceiro estado não aceita ter que pagar os impostos, se vê sem representantes, se vê sem direitos,
se vê sem igualdade, porque o primeiro estado e o segundo estado está sendo superior, se vê sem liberdade e se vê sem fraternidade. Então, está lançadas as bases da Revolução. A Revolução Francesa ela é chamada por alguns historiadores e estudiosos como a Revolução Burguesa, porque foi uma inconformidade da burguesia, né, que era lá pertencente ao terceiro estado, em ver os seus comércios, os seus negócios prejudicados por duas classes, por dois estados que não se importavam em explorá-los. A Revolução Francesa ela foi muito dura, foi muito drástica. Para você ter uma ideia, o rei Luís XVI ele foi guilhotinado em praça pública juntamente com sua família. Quando os revolucionários tomaram a Bastilha, tomaram a Paris, tomaram as principais cidades com o apoio das pessoas, né? Diversos nobres perderam suas cabeças, né? O rei Luís XVI foi guilhotinado. Guilhotinado é cortar a cabeça. Eles cortaram a cabeça do rei Luís XVI em praça pública e de outros nobres. Realmente foi algo bem pesado, certo, gente? Mas é por aqui que nós encerramos a aula de hoje. Qualquer dúvida vocês me falam. Vou estar mandando atividade por áudio para vocês. Releiam um capítulo, tirem as dúvidas, estudam e a atividade eu vou estar falando por áudio para vocês. Até mais, gente. Tudo de bom e tchau.